Bem-vindos, amados irmãos. Louvamos a Deus por essa quarta-feira que nos dá para estarmos diante da palavra de Deus e também orando uns com os outros e uns pelos outros. Quero dizer aos irmãos e desejar aos irmãos feliz Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa fala de libertação. No caso dos hebreus, a libertação do Egito. No nosso caso cristão, da nova aliança feita por sangue naquela cruz, para que nós fôssemos libertos não mais do Egito, mas da escravidão do pecado, do domínio do maligno, e fôssemos libertos, resgatados, para nos tornarmos filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, co-herdeiros com Cristo. Então, feliz Páscoa. Páscoa para você deve significar libertação, alegria, júbilo, andar em Cristo, estar em Cristo, viver com Cristo, servir a Cristo, amar o Senhor. Ser sua igreja, ser seu povo. Feliz Páscoa, irmãos. Quero orar com os irmãos e pelos irmãos. Dedicamos este culto ao Senhor, porque Ele é digno. Senhor, abençoa-nos nesse dia que o Senhor fez. E recebe de nós a gratidão, o louvor, a adoração que lhe é devida. Ser propício a nós, pecadores, Senhor. E nesse dia que estamos, na semana da Páscoa, nessa quarta-feira, que o Senhor venha e também fale ao nosso coração pela Tua palavra, que será lida e explicada. Também, Senhor, pelo Teu Evangelho que será proclamado, a mensagem da cruz, a mensagem que redime, salva homens, transforma vidas e realiza a Tua vontade, reunindo o Teu povo, Senhor. Ó Deus, te louvamos, porque sabemos também que o Senhor ouve as nossas orações, e após a mensagem estaremos orando, conforme o pedido de cada irmão e irmã que nos foi enviado, e sabemos que o Senhor é um Deus que ouve as orações. Aliás, o Senhor tem dado bênção sobre bênção à Tua igreja. Temos motivo de sobra para Te agradecer pelo Teu cuidado para conosco, Tua igreja. Te louvamos, sê propício a nós aqui hoje, recebe de nós a gratidão e louvor, e nos abençoa sim, pois carecemos de Ti, nada somos sem Ti. Perdoa-nos os pecados, aumenta-nos a fé, firma os nossos passos no caminho, na verdade e a vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar lendo hoje os textos referentes à Páscoa, à semana da Páscoa e à semana da paixão e morte de Cristo. Você podia abrir a sua Bíblia em Mateus 26 e 27, são esses textos que nós vamos ler, os autos da paixão e morte de Jesus. Nessa quarta-feira leremos até o interrogatório de Jesus. Domingo que vem nós estaremos meditando a palavra no ato da crucificação. Hoje vamos começar a paixão e morte de Jesus no capítulo 26, parte do 27, e domingo que vem, no domingo de Páscoa, encerraremos com a morte sacrificial de Jesus, a crucificação. Uma reflexão que eu queria fazer com os irmãos hoje é que preferiram Barrabás, mas tem um significado muito grande também. Mesmo essa narrativa bíblica, esses autos da paixão e morte de Jesus, o povo preferir Barrabás. No final da nossa leitura nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração por a leitura deste texto. Então nós vamos estar lendo os textos da palavra de Deus. Eu separei aqui. Inicialmente vamos começar por Mateus 27 e 20 e vamos estar meditando sobre a prisão e condenação de Jesus. Inicialmente, a primeira fase, Jesus celebra a Páscoa e declara que seria morto e indica o traidor. Capítulo 26 de Mateus, 17 a 25. Se você quiser acompanhar a leitura com muita reverência, com muito temor, porque é um relato dos principais do cristianismo, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez por mim e por você, do que Ele enfrentou em meu e em seu lugar, para que nós tivéssemos vida eterna, salvação e vida em abundância. Vamos ver como se cumpriram todas as profecias a respeito do nosso Mestre e Senhor Jesus.
da revelação do Messias, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Mateus 26, 17 a 25, quando Jesus celebra a Páscoa e declara que seria morto, e também indica aquele que havia de o trair. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um a um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Vejam, Jesus aqui celebra a Páscoa, recebe a casa de alguém, recebe os discípulos na casa de alguém com quem ele já tinha combinado para celebrar com eles a Páscoa. Também declara que havia de ser entregue para ser morto pela humanidade, e também declara quem haveria de o trair. Este é o primeiro ato que nós podemos ver aqui no capítulo 26 sobre a paixão e morte de Jesus. O segundo ato é Jesus institui a ceia. Jesus aproveita a ocasião da sua morte para instituir a ceia, uma celebração que deveria ser celebrada pelos cristãos até a sua vinda, até que pudéssemos celebrar com ele na eternidade. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o segundo ato da paixão e morte de Jesus, relatado aqui no capítulo 26. Vamos em frente. Agora Jesus avisa que Pedro também havia de traí-lo. Olha, havia um traidor que levaria Jesus à morte, mas havia alguém que ia traí-lo por distração, por descuido, por se achar o único autossuficiente entre os discípulos. Então lhes diz Jesus: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei então adiante de vós para a Galileia. Ou seja, Jesus falou: lá nós vamos voltar a nos reunir, nos encontrar de novo. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós vimos aqui Pedro achando-se pronto a enfrentar o que Jesus lhe dizia que ele iria passar. Muitas vezes nós somos assim, achamos que estamos prontos para servir ao Senhor com toda a integridade e basta uma pequena prova para a gente deslizar. Fica para a gente uma observação
para nós cristãos aqui. Pedro é um modelo ideal para nós cristãos. Era um servo fiel, mas como nós também, desejoso de servir, às vezes tinha os seus arroubos de achar-se pronto e que nunca poderia falhar. O quarto ato, Jesus no Getsêmani reafirma então sua missão. Ele teria que ir à cruz, ele deveria cumprir a missão para a qual o Pai o havia enviado, conforme está relatado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus havia enviado Jesus em forma humana para morrer morte de cruz, para que todo que nele cresce fosse salvo. Então lhes disse, versículos 36 a 46 agora, irmãos, acompanhe aí. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Veja, Jesus estava angustiado no Getsêmani, com o peso que haveria de assumir, morrer morte de cruz, sendo justo morrer por pecadores. Tinha que beber este cálice, porque para isso ele fora enviado pelo Pai, para que ele pudesse resgatar os que creem. E nem neste momento os discípulos puderam vigiar com ele. E ora, Pedro, um pouco antes, havia dito que estava disposto a tudo, e nem sequer conseguiu orar com Jesus e interceder com ele. Veja como às vezes nós somos. Prometemos muito e às vezes estamos muito aquém daquilo que prometemos ou daquilo que o Senhor espera de nós. Graças a Deus, porque Ele é misericordioso e é cheio de graça para conosco. E não nos trata conforme nós merecemos, mas é rico em graça e misericórdia para conosco. Então Jesus os avisa: estou a ponto de ser entregue para ser morto. Vocês estão aí relaxados, cansados, dormindo, não puderam nem vigiar comigo, orar comigo. O traidor já se aproxima. O quinto ato aí a gente vê, Jesus é preso, ele mesmo se entrega por nós. No ato da sua prisão a gente vê que ele mesmo, já sabendo que haveria de ser preso, ele não reage, porque ele tinha que cumprir aquilo, a missão para a qual ele fora enviado ao mundo pelo Pai. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, ou seja, Judas Iscariotes, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar, a esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Vejam, Jesus já havia avisado que um dos seus havia de o trair, e este era Judas. E Jesus, mesmo assim, o chama de amigo. Jesus, mesmo assim, o trata com cortesia, com respeito. Ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia, até numa hora dura como essa, como haveria de beber do cálice da morte,
morrer em meu lugar, em lugar de toda a humanidade, para que todo aquele que crê viesse a ser salvo. O outro ato está no versículo 26. Conforme Jesus e os profetas haviam previsto, cumpriu-se a Escritura. Ele é preso, ele mesmo se entrega por nós. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus não havia dito que ferirei o pastor, versículos 31 aí, e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas. Então logo ele foi preso, os discípulos também amedrontados, correram cada um para o seu canto. Então se cumpre aí plenamente o que havia sido profetizado pelos profetas a respeito de Jesus, e de que ele havia já avisado aos seus discípulos. O outro ato é Jesus perante o sinédrio, a liderança religiosa judaica. O sinédrio era um sínodo dos sumos sacerdotes, dos escribas e fariseus ali, daqueles que dirigiam o templo, naquele tempo, os líderes da religião judaica. Versículos 56 a 68. E os que prenderam Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde lhe haviam reunido os escribas e anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote Caifás, perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, como está lá em Isaías. Como o cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu sua boca. Aqui se cumpre também a profecia de Isaías, lá em Isaías 53. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: ele é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto dele e lhe davam murros, outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então houve uma zombaria. Aquela liderança, aquele sínodo do sumo sacerdote com os anciãos, com os líderes religiosos, queriam de qualquer jeito condenar Jesus. Se apropriaram de falsos testemunhos, mas não deu certo. Mas Jesus, sabendo que ele havia de morrer, ele deu apenas uma resposta. E foi suficiente para que eles dissessem que ele estava blasfemando, considerando-se filho de Deus, o filho do homem, o Messias. E bateram nele e o provocaram, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E olha que eles chamam ele de Cristo, né? Embora não crendo. Há muitos que chamam Jesus de Cristo e não o creem nele, né? E não estão a esbofeteá-lo com as suas vidas, né? Porque não, de fato, o consideram Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um outro ato nós encontramos no versículo 74 a 75, Pedro nega Jesus, conforme Jesus já havia avisado, né? E se arrepende em prantos. Ao contrário do outro que havia traído Jesus, Pedro se arrepende imediatamente. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente.
Irmãos, muitas vezes, cristãos na história têm negado a Jesus. O problema não é a nossa fraqueza de, às vezes, nos envergonharmos de Jesus. O problema é quando não arrependemos e não confessamos. Como fez Pedro aqui, amargamente chorou, se arrependeu de que fizera. Nós vamos ver no relato a seguir que o outro que havia o traído e entregado para a morte não se arrependeu. Mas Pedro, conforme Jesus já tinha o avisado, lembrando do que Jesus já tinha avisado, que ele não se julgasse tão durão assim, tão certinho assim, Jesus teve misericórdia dele a ponto de avisá-lo. Quando ele viu que se cumpriu aquilo que Jesus havia lhe avisado, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Isso é que cada um de nós devemos fazer diante de Jesus, quando às vezes faltamos com Ele, compromisso que nós temos com Ele, como discípulos também que somos, de servi-lo, de adorá-lo, de não envergonhar do seu santo nome, do seu evangelho e da sua palavra. Pedro se arrependeu. O outro ato é Jesus, acusado pelo Sinédrio, entregue a Pilatos. Já agora no capítulo 27, 1 e 2. Siga comigo aí a leitura da palavra de Deus, com reverência, com temor, com muita gratidão, porque Jesus, tudo isso aconteceu por mim, por você e por toda a humanidade. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Mateus 27, versículos 1 e 2. Então, como se ele fosse um criminoso e pudesse fugir, o amarraram, e o levaram como ovelha ao matadouro, como diz a palavra de Deus. O entregaram ao governador Pilatos. Já tinham uma sentença para ele. Haviam dito que ele tinha blasfemado. E naquele tempo, blasfêmia era digno de apedrejamento, morte e até morte de cruz. O outro ato da paixão e morte de Jesus, o seu sacrifício por nós, encontra-se no capítulo 27, 3 e 5. A morte de Judas. Judas estava envolvido diretamente na morte, na paixão e morte de Jesus. Ele o traiu. Então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, vejam bem, não de arrependimento, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo, ou seja, isso é problema seu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nós vimos nesse outro ato da morte de Judas que, ao contrário de Pedro, que se arrependeu e chorou amargamente, Judas preferiu dar cabo à sua própria vida, fazer algo que um verdadeiro cristão não faz nem pode fazer. Ele não se arrependeu, ele teve apenas um remorso. Se ele se arrependesse, seria diferente, mas ele preferiu dar cabo à sua própria vida. Que coisa triste. Este é o outro ato. Vamos para o ato seguinte, desse grande amor demonstrado por Cristo na sua morte e paixão pelos homens. Jesus perante Pilatos, o interrogatório. Este texto é o último que vamos ler hoje aqui, capítulo 27, 11, versículo de 11 a 26. Jesus perante Pilatos, o interrogatório. Jesus estava em pé ante o governador, ou seja, Pilatos, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos e os anciãos, nada respondeu. Mais uma vez se cumpre a profecia de Isaías: como ovelha levada ao matadouro, ele não abriu sua boca. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu uma palavra. Se cumpre mais uma vez as profecias a respeito dele. Vindo com isto a admirar-se grandemente aquele governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem.
Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás, Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais e mais: crucifica-o, crucifica-o. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso então convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Preferiram, irmãos, Barrabás. Preferiram soltar Barrabás. E quem era Barrabás? Barrabás, segundo a história, era nascido de Jopa, ao sul da Judéia, era contemporâneo de Jesus Cristo. Foi remador de botes, integrante de um grupo rebelde, um partido judeu que lutava contra o domínio romano. Era um criminoso responsável por insurgência, ou seja, rebeldia contra o Estado e contra o governo. Era assassino e ladrão. Seu grupo agia através de ataques às legiões romanas, como um meio de fustigar as forças invasoras dominantes, ou seja, as forças do Império Romano. Vejam, aquele que não merecia, irmãos, aquele que não merecia, que era um pecador, que era um criminoso, foi solto a pedido da maioria, a pedido da multidão, instigado pelos líderes religiosos do judaísmo. O justo foi condenado. Desde a cruz, irmãos, mesmo no dia da sua crucificação, a graça de Jesus já libertava e salvava da morte um pecador. Isto é a excelência da graça que Jesus veio trazer para nós, uma graça inaudita. Jesus, irmãos, é a expressão da graça divina. Assim como Barrabás, muitos ainda hoje não sabem por que Jesus morreu naquela cruz. Barrabás não podia entender por que preferiam soltá-lo do que Jesus. Mas o que significa para nós hoje, nessa Semana Santa, nessa semana que se celebra a paixão e morte de Jesus no cristianismo, o que significa a libertação de Barrabás? Foi Jesus condenado à morte, morte de cruz, para salvar a mim e a você, pecadores tanto quanto Barrabás. Às vezes não somos rebeldes e terroristas como Barrabás, mas todos pecaram e destituição da glória de Deus, todos somos pecadores, tanto quanto Barrabás. A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, os nossos desejos, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, não éramos melhor e não somos melhor que Barrabás. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, irmãos, em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos.
Já no ato da crucificação, a graça se fazia disponível para com Barrabás. Soltaram Barrabás, crucificaram Jesus. Tem um símbolo muito grande para nós cristãos. Por causa da cruz, por causa do amor com que Ele me amou, te amou e nos amou. Ele foi à cruz em meu lugar, em seu lugar. Não só soltaram Barrabás, mas você e eu, e cada um que crê em qualquer país, lugar do mundo que ouvir a mensagem do Evangelho, está livre, livre de toda condenação, salvo, liberto, e estará esperando o dia glorioso, quando um dia reinaremos com Ele. Aleluia! Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! O meu coração treme de alegria pelo que Ele fez naquela cruz, pelo que Ele sofreu em meu lugar, em nosso lugar. Aleluia! Irmão e irmã, você realmente tem noção do preço pago por Cristo para nos salvar? O inocente, o santo de Deus, o Filho de Deus, do Deus Pai, morrendo no meu lugar, no seu lugar, no lugar de toda a humanidade, morrendo por nós pecadores. Que Deus, pelo seu Espírito, toque a sua vida, que você não seja só um cristão acostumado com a leitura desses autos da paixão e morte de Cristo, mas que você viva a grandeza do gesto do amor de Deus, que te libertou, que transformou, vivendo uma vida digna deste Evangelho, dessa boa nova que nos foi trazida por Jesus Cristo morrendo, morte de cruz para nos salvar. Que você viva a evidência da libertação dele, que ele trouxe para você e para a sua vida, vivendo uma vida plena de comunhão com Deus em Cristo Jesus. Você viva uma vida cheia do Espírito Santo, buscando viver uma vida sábia, uma vida submissa à palavra, uma vida obediente aos mandamentos, uma vida de diligência, de devoção a Deus, de desapego às coisas materiais, de comunhão, de unidade, de cooperação com a obra do reino, fazendo missões, evangelizando a tempo, fora de tempo, sustentando a obra do Senhor com o melhor de você, com os dons, com os talentos que Deus te dá, com as oportunidades que Deus te tem oferecido. Que se há alguma forma de nós agradecermos tão grande sacrifício, é fazer como Ele fez, Ele se deu por nós, que nós possamos também nos dar por Ele e por sua obra até que Ele venha. Bendito seja o nome do Senhor por sua palavra. Domingo que vem, esteja atento, irmã, vamos falar sobre a morte de Cristo. Hoje nós vamos parar até aqui. Que Deus assim abençoe a sua palavra e aplique ao seu coração e meu coração. Senhor, te somos gratos por tão grande amor. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor foi à cruz por nós. Já na cruz, preferiram Barrabás. E realmente a cruz é a preferência do Senhor em morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. O Senhor morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E vida abundante, como o Senhor mesmo disse, e vida eterna. Reinaremos com Cristo. O Senhor nos fez herdeiros contigo. Nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, filhos da promessa, filhos dessa nova aliança que o Senhor celebrou e instituiu na ceia do Senhor, com os seus discípulos da sua igreja, Senhor. Te louvamos, dá-nos consciência disso, do valor, do preço que o Senhor pagou. Suscita um avivamento no coração de tantos que puderem ouvir essa palavra, para que vivamos também uma vida digna deste Evangelho, uma vida de doação, de dedicação, para que muitos e muitas saibam dessa mensagem e possam vivê-la com toda a intensidade, se rendendo, se convertendo a Jesus e também vivendo a nova vida, nascendo de novo, nascendo para viver uma vida com Deus, uma vida de comunhão contínua com Deus, resgatados, libertos, reconciliados com Deus, nova criatura, Senhor. Recebe de nós a gratidão, aplica a Tua palavra no nosso coração. Te agradecemos por tão grande amor, Pai, dando o Seu Filho. Te agradecemos, ó Filho, por se dar por nós. Te agradecemos, ó Pai, por enviar o Espírito que está conosco, nos ensina e nos dá a oportunidade de nos lembrar, Senhor, com gratidão, do grande amor com que o Senhor nos amou.
e que o seu Filho realizou, da obra que o seu Filho realizou naquela cruz por nós. Te louvamos agradecidos e te adoramos, Pai eterno e bondoso, no nome de teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Bendito é o nome de Jesus. Me perdoem, porque não tem como falar de tão grande amor sem me emocionar um pouco, por também sou humano. Mas, irmãos, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos agora orar pelos pedidos de oração. Hoje também é culto de oração. Há muitos pedidos aqui. E eu quero que você esteja atento aí, orando daí também. E continue durante a semana clamando por esses pedidos, para que Deus, por esses irmãos que estão aqui arrolados nesses pedidos, para que Deus os abençoe, pela igreja, orando pela nossa nação neste momento triste que estamos passando nessa pandemia, orando por você mesmo, também se protegendo os seus, mostrando esse amor cristão que nós devemos mostrar agora, quando nos protegemos e protegemos o outro, quando fazemos a nossa parte. Mas agora vamos orar, vamos clamar, querido e querida, por esses pedidos aqui. A irmã Patrícia pede oração, a irmã Lúcia. Nós vamos orar também pela Raquel Cristina, pelo irmão Dedi e família, pelo irmão Marcos, irmão Paulo Henrique, pelo Vando, Genaro, também pela oração pela irmã Márcia Leite, irmão Zé Luiz. Vamos orar por muitos pedidos que vieram até nós aqui neste dia. E eu quero, irmãos, que nós façamos isso com muita reverência, com muito temor, e também, se clamamos, possamos também estar intercedendo com gratidão também, porque Deus tem ouvido orações. Essa semana alguns irmãos me enviaram mensagem dizendo: irmão, meu marido arrumou emprego. Dá um pouquinho, essa mesma irmã mandou um recado: também arrumei emprego. Veja, irmão, nessa crise, Deus está abençoando e abrindo portas. Se você estiver desempregado, está ouvindo essa mensagem, faça como essa irmã fez: ore ao Senhor, clame ao Senhor. Para Deus não há impossíveis. Há um relato recente do governo que aumentou o número de vagas, e houve mais registro em carteira esses dias. Então, que seja você um desses que alcance o seu emprego. É o meu voto a você, é a minha oração, que Deus o abençoe assim. Vamos orar por esses pedidos aqui, cada vida aqui que está aqui arrolada. Amém? Também tem uma criança de 9 anos, o Pedrinho, pedindo oração para o seu tio que está com Covid. Uma criança de 9 anos que crê que o Senhor pode restaurar o seu tio e trazer ele de volta para casa. Oração pela irmã Vera, irmão Francisco, pela Ana Paula e por todas as famílias da igreja, pelas igrejas que amamos, pela nossa nação, pelos povos. Vamos estar orando. Este é um momento sério de nós orarmos. Somos igreja. Somos sacerdócio real, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Se somos sacerdócio real, conforme Pedro fala que a igreja é, nós então somos intercessores. Somos aqueles que apresentamos a Deus em favor também uns dos outros. E também na nossa nação e das pessoas que amamos e conhecemos. Amém? Oremos ao Senhor com grande reverência, com grande temor. Você daí, se você que estiver em casa, quiser se ajoelhar com a sua família, faça isso. E ore também, interceda daí. O Espírito Santo está aqui, está aí com você também. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor falou que ali estaria com eles. Então Ele está com você aí, irmão, irmã, na hora que você estiver escutando essa mensagem. Amém? Senhor nosso Deus, vamos a Ti em nome de Jesus. Já agradecendo por tantas e tantas bênçãos recebidas, nós vamos clamar também pelo Teu favor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Agradecemos pela bênção que deste ao irmão Whistler, à irmã Ana Paula, do emprego, Senhor, sustento as suas vidas. E agradecemos por tantas outras bênçãos que o Senhor tem dado aos Teus servos e servas. E agora, Senhor, oramos com a irmã Patrícia, que ela pede por sua saúde física, pela sua vida espiritual, por sua família, por sua mãe, por sua parentela, para que Deus salve, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte alguns da idolatria. Ó Deus, ela pede por cura, porque vai fazer uma cirurgia no seu fêmur, que o Senhor abençoe os médicos e todo aquele hospital, para que tudo seja feito pelo bem e a recuperação da tua serva. Abençoa a irmã Patrícia, e ela pede também que o Senhor abençoe o pastor da igreja,
nos abençoe sim, nós precisamos da tua bênção, sai de nós se não fosse o teu amor e a intercessão dos teus servos, Senhor. Ó Deus, também nós oramos e pedimos pela família do irmão João Jackson, abençoa toda a sua parentela, conforme a tua serva pede. Abençoa também, Senhor, ó Deus, para que o quanto antes cesse essa pandemia, Senhor, que esse vírus possa ir embora e as pessoas possam voltar a ter uma vida normal. Providencie, Senhor, para que todos do Brasil e do mundo recebam a vacina também, para se prevenir contra essa pandemia, Senhor. Abençoa os médicos, como a tua serva pede, aqueles que estão ali de frente, e todos aqueles que cuidam da saúde do povo, Senhor. Ó Deus, abençoa toda a tua igreja pelo mundo afora, que a tua igreja, apesar de não poder reunir em alguns lugares, ela esteja unida em um só Espírito, em um só amor, sobre um só Deus e Pai de todos, um só Senhor Jesus Cristo, um só Espírito, Senhor, uma só fé. Ó Deus, que o teu povo esteja unido, esperando um dia e que possamos voltar a celebrar juntos e adorar juntos, Senhor, novamente. Abençoa, conforme a tua serva pede, Senhor. Abençoa e que aqueles que estão doentes possam voltar recuperados para a sua casa, que a maioria possa voltar, Senhor, e consola os corações daqueles que têm perdido os seus entes queridos nesses dias, e são muitos, Senhor. Só o Senhor para te consolar pela perda dos seus entes queridos. Oramos com a irmã Lúcia, Senhor. Ela pede, Senhor, oração por sua amiga e irmã Adelaide, que acaba de perder o marido. Consola essa família, só o Senhor pode consolar. Abençoa também a dona Juvenita, mãe da irmã, dá saúde, todos os seus familiares também, e que o Senhor livre todos os irmãos que têm sua fé firmada em Jesus. Abençoa assim toda a Irmandade Cristã pelo mundo afora, em todas as igrejas cristãs pelo mundo afora, para que sejamos também zelosos conosco e com o nosso próximo, e também intercessores, e que também possamos estender as nossas mãos para ajudar aqueles que estão passando por privações neste momento, Senhor. Ó Deus, oramos pela irmã Raquel Cristina, irmão Dedi, abençoa ele, sua família, abençoa o irmão Marcos, sua família, abençoa o Paulo Henrique, sua família, o Vando. Também abençoa o Genaro, dá-lhe saúde e alegria em Cristo, e salvação. Ó Deus, oramos com a irmã Maria Márcia Leite. Ó Deus, que ela pede oração por toda a sua família, por aqueles que estão doentes, sofrendo essa pandemia nesses dias, Senhor. Por misericórdia, Senhor, vá ao encontro da tua serva e a abençoa ela, seu marido, seus filhos, noras, netos e netas, Senhor. Ó Deus, dá saúde a Yara, cura e liberta essa vida, Senhor. Ó Deus, ela pede também para que o Senhor abençoe todos os membros da igreja e os proteja, e não deixe que nenhum desses desanime, mas estejam avivados nos caminhos do Senhor. Ouça o clamor da tua serva, irmã Márcia, em favor de nós, sua igreja, Senhor. Nós queremos que te pedir, Senhor, abençoe também o irmão Zé Luiz e toda a sua família, sustenta nos caminhos santos, salva todos os seus familiares, firma aqueles corações, e também a Cristina, sua filha, abençoa, traz solução dos seus problemas, novamente a alegria da salvação e paz para aquele coração, e restaura os Gilbertos, as filhas da Cristina, os filhos, de novo para o caminho do Senhor. Abre a mente e o coração daquelas vidas de novo, para que voltem aos caminhos do Senhor e reconciliem com Deus enquanto é tempo, Senhor. Tem misericórdia. Ó Deus, oramos com a irmã Vera, o irmão Francisco. A irmã Vera pede para que o Senhor a livre de toda a depressão que ela está passando, tomando remédios difíceis, Senhor. Ó Deus, livra a tua serva, traz de novo autoconfiança, autoestima ao coração dela, segurança interior, paz interior ao coração da tua serva, para que ela supere toda depressão, Senhor, e tenha uma vida nova. E ela pede também a bênção para o pastor da igreja, toda a sua família. Sim, Senhor, nós precisamos da tua bênção. Ó Deus, e agradecendo pelo carinho da intercessão da tua serva, Senhor. Ó Deus, abençoa a Ana Paula, ela agradece pelo cuidado, a proteção, os livramentos que o Senhor tem dado a ela e a igreja do Senhor. Ó Deus, ela pede oração pelo Luiz Augusto, pela Lara Gabriela, para o Senhor cure das enfermidades, e também abençoe e livre de todas as enfermidades as famílias da igreja, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua serva, irmã Ana Paula, Luiz, sua filha, Senhor, e sustenta firme no teu caminho santo, testemunhando este evangelho, e completa a salvação também entre seus familiares, usando a tua serva como instrumento, Senhor, para a salvação. Ó Deus, agradecemos, Senhor, e te pedimos pela plena recuperação e saúde da irmã Maria, mãe da irmã Gidelene. Abençoe a irmã, seus filhos e filhas, genros e noras, e salvando muitos daquela família, e usando o testemunho e o amor daquela tua serva.
por eles, Senhor, como testemunho cristão, para que eles todos venham para o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, oramos e suplicamos também, abençoa todas as demais famílias da igreja, Quemuel, também a família da Martinha, do Wesley, da Andréia, da irmã Glória, do irmão Wagner, do irmão Darcy, do irmão Alzemar, da irmã Maria, avó do Betinho, da Betinha, Senhor, da irmã Edna, da irmã Augustinha, da irmã Helena, do Paulo, da Eni Jorge, Senhor, da irmã Cristina, também do irmão Márcio, do irmão Sérgio e Cátia, do Davi e Cíntia. Abençoa todas essas famílias, trazendo paz, alegria, salvação, avivamento em seus corações, despertamento, reconciliação e, ó Deus, poder do Espírito para testemunhar. Abençoa também todo o teu povo, Senhor Jesus, em toda a face da terra, toda a tua igreja. Usa a tua misericórdia e graça para conosco, pois, Senhor, não porque merecemos, mas pedimos por tua graça, por teu favor, porque graça é favor imerecido, Senhor. E o Senhor, desde a sua morte e ressurreição, o Senhor tem usado a tua graça para com o teu povo, Senhor. Ó Deus, oramos pela igreja de Filadélfia, abençoa aquela comunidade ali e as demais igrejas fiéis no bairro, na cidade, pelo mundo afora. Oramos, Senhor, pelos missionários em todos os países do mundo. Sustenta a obra missionária, aqueles que pregam este evangelho do reino, para que este evangelho do reino chegue a todo o povo, nação, etnia e língua, e o Senhor possa então voltar para buscar a tua santa igreja, Senhor. Ó Deus, clamamos pela nação brasileira, as autoridades constituídas, para que nos governem com presteza, com dedicação, ó Deus, com sabedoria, e que nesses dias tomem decisões sábias e corretas, para o bem do nosso povo durante essa pandemia, Senhor. Ó Deus, e não deixe faltar vacina para o nosso povo. E, Senhor, que esse pico que estamos vivendo nessa pandemia, que breve isso passe, Senhor. Que cada um faça a sua parte. E, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, porque às vezes nós nos cuidamos, não temos sido tão cuidadosos como devíamos ser. Abre os olhos de todos, inclusive dos jovens, daqueles que querem farra, brincar com a doença, Senhor, daqueles que não entendem o momento sério que nós estamos passando, inclusive alguns adultos e até pessoas maduras. Senhor. Tenha misericórdia, possamos a praticar agora o verdadeiro amor, que é cuidar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Este é um momento sério, quando usamos a máscara, quando nos cuidamos, estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos, e às vezes muitos que se dizem cristãos estão brincando com essa pandemia, Senhor. Muitos que frequentam até a igreja estão brincando com isso, Senhor. É a hora de exercitarmos o amor, é a hora de exercitarmos a prudência. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoa todas as nações do mundo, faça cessar o quanto antes essa pandemia, Senhor. Por sua misericórdia, e que as nações pobres também recebam vacina, Senhor. Toque o coração dos povos neste momento, dos grandes homens e até das empresas, dos grandes investidores, para que eles possam também fazer suas doações, para que todos os povos recebam a vacina, Senhor. Tenha misericórdia. Nós somos tua igreja, o Senhor nos mandou orar, pedir, bater, e nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, ó Pai, porque assim Ele nos ensinou a orar a Ti. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como o Senhor como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos e colocamos todas as nossas preces, as nossas lutas, os nossos enfrentamentos e depositamos a nossa confiança totalmente no Senhor. E declaramos publicamente o quanto dependemos do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em Ti está a nossa confiança, Senhor. No nome de Jesus, Teu Filho, ó Pai eterno. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmão, irmã. Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, Pai bendito, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com o Teu povo em toda a face da terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Bendito é o nome do Senhor.